roubo, furto e outras violências. Um tema difícil de trabalhar para dias difíceis de se entender. E para conversar sobre a segunda parte desse Advocacy, estamos novamente aqui com os nossos convidados, Rafael Henrique Martins Fernandes, ele é promotor de justiça na 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e Luziene Barbosa Lima, que é juíza também na 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte. Obrigado, senhores, mais uma vez, estiveram aqui conosco no programa anterior e está aqui participando conosco desse programa mais uma vez. Obrigado por nos ajudar a entender temas tão complicados do nosso dia a dia. É um prazer e uma honra. Obrigado. Igualmente. Eu quero começar aqui, doutor Rafael. No programa anterior, nós falávamos sobre, na avaliação de vocês, o que deveria ser mudado, ou aperfeiçoado, ou melhor adaptado na legislação. E o senhor começou a falar para nós sobre isso. Queria voltar a esse tema, pegando aí, então, a fala do programa anterior. Bem, eu acredito que simplesmente aumentar penas não é eficaz para o enfrentamento do problema da violência. Claro que há algumas situações pontuais em que um aumento de pena seria bem-vindo, seria necessário, um aumento também do tempo de progressão de regime, um aumento do patamar mínimo a partir do qual alguém tem que cumprir a pena em regime inicialmente fechado, isso seria bem-vindo. Mas, além disso, acredito eu o seguinte, o nosso sistema processual tem que ser modernizado, a gente tem que ter no nosso sistema a possibilidade, hoje nós temos a transação penal para crimes de menor potencial ofensivo, que são crimes com pena de até 2 anos. Essa possibilidade de transação penal, em alguns países, como por exemplo Estados Unidos ou até mesmo na Itália, nós temos institutos análogos à transação penal que são adotados de uma forma muito mais ampla nesses sistemas. Em países que têm índices menores de criminalidade, menos recursos para gastar com processos longos, e mesmo assim eles têm formas mais eficazes de pôr fim a uma ação penal num prazo reduzido. Então, no Brasil, a gente tem uma proposta legislativa de introdução da barganha no nosso sistema legal, pela qual uma pessoa poderia confessar um crime já no início do processo, e ali mesmo, no início do processo, no nascedouro do processo, poderia haver uma negociação entre acusação e defesa visando o estabelecimento de um acordo para a aplicação de uma pena privativa de liberdade. Não só para os casos de menor potencial ofensivo, como ocorre atualmente, mas para crimes de maior gravidade. Muitos dos casos que hoje são instruídos nas varas criminais país afora, inclusive na nossa, na 6ª Vara Criminal, poderiam ser resolvidos já lá no início do processo, com um enorme ganho de eficiência e uma enorme redução de custos para o Estado na aplicação da lei penal. Então, nós temos essa proposta legislativa já existente, da introdução da barganha. Crimes de menor gravidade, como o furto, por exemplo. A gente, no título aí do programa, fala assim, roubo, furto e outras violências. O furto não é, no sentido estrito da lei penal, um crime que tem a violência. Tanto que a distinção dele para o roubo é que no furto você tem a subtração patrimonial sem violência ou ameaça. Mas no furto, muitas vezes, a vítima não tem grande interesse em levar adiante aquela ação penal. Então, seria interessante também, nos casos de furto, que a ação penal fosse condicionada a uma manifestação de interesse da vítima, para que o Estado só desse, só prosseguisse com uma ação penal, nesses casos de furto, se houvesse uma vontade expressa da vítima. Com algumas introduções no nosso sistema como essas, eu acredito que a gente teria um ganho de eficiência muito maior, fazendo com que fosse possível para o Estado focar nos casos de maior gravidade e aí sim conseguir um impacto maior na redução da criminalidade, sobretudo da criminalidade violenta, que é a que mais aflige os nossos cidadãos. A população em geral. E falando, tomando aí o gancho do que o doutor falou, muitas vezes a vítima se desinteressa pelo processo e deixa endereços errados. Então, dá um trabalho enorme para o judiciário para encontrar essa vítima e às vezes não encontra. O processo segue sem ouvir a vítima. Agora, o doutor Rafael comentou aqui, doutora Luziene, do prazo para progressão e também do prazo para
se aplicar a reclusão, que é de 8 anos mínimo para que seja reclusão, não é isso, doutor Flávio? Sim, sim. Eu queria, assim, que a senhora... O que significa isso? Assim, o prazo para aplicar a progressão a partir de um CIS seria... Na verdade, não é reclusão, né? É o prazo para que um réu cumpra a pena em regime inicialmente fechado. Fechado, ok, exato. Mas, porque ele colocou isso... A lei determina que, a partir de 8 anos, o regime obrigatoriamente tem que ser fechado. Inicia-se fechado. Inicia-se fechado. E a Entendeu? sugestão do doutor Rafael, pelo que eu entendi, é que esse prazo seja não necessariamente 8 anos, mas menos também. Menos. É isso? Exatamente. O doutor Rafael entende que talvez até na pena mínima do roubo, que são 4 anos, deveria iniciar no regime de reclusão, no regime fechado. Tendo em vista a gravidade do delito. Por conta da gravidade do delito. Esse E é a progressão? Por exemplo, o prazo de progressão, 1/6 da pena, talvez aumentar um pouco isso também? Eu estou comentando ali a fala do doutor Rafael. É só para o telespectador que nos acompanha entender. Olha, é complicado isso, porque a legislação ela vai atender a todo mundo. E, às vezes, tem pessoas que você não deveria fazer esse tipo de situação para ela, de pena para ela, entendeu? Porque, às vezes, é uma pessoa que é plenamente irrecuperável, sabe? Talvez se fizesse no Brasil o que é feito nos Estados Unidos, em que não existe a pena menor e a máxima, e ficasse a cargo do juiz analisar o fato para ver se há necessidade disso, seria melhor, porque aí você faria mais justiça, entendeu? Por exemplo, eu tive um caso do gari, que ele praticou um crime de roubo, um único crime na vida dele, com 18 anos. Ele roubou num ônibus, certo? Passaram-se, ele teve a liberdade, ficou em regime, ficou aberto, aguardando o processo. E quando eu fui fazer o interrogatório dele, ele falou para mim o seguinte, ele falou assim: doutora, olhe, eu sei que eu tenho que pagar uma pena porque eu fiz uma coisa errada. Eu sei que eu tenho que pagar. Mas hoje eu fiz um concurso de gari, eu sou gari, estou tão feliz, eu me casei, eu tenho uma filha. E se eu ficar preso, como determine, como deveria, eu vou perder tudo isso, certo? Então, aí qual que é a solução para isso? Pois é, não além existe de dar uma resposta para a sociedade. Não existe no código essa solução. Mas quando eu olhei para aquele gari, eu pensei assim, gente, eu como juiz eu tenho que dar uma solução que esse rapaz não precise ser preso, porque ele já está ressocializado. Exato, porque é isso que eu ia comentar, né? A parte do objetivo da pena já está cumprida. Já estava cumprida. Mas e da punição também, que é uma resposta? Tinha que dar uma punição para ele, né? Aí eu conversei com a promotora e falei, doutora, a senhora viu, a senhora acha que é prudente a gente pegar e dar uma pena de regime fechado, porque foi um roubo, e deixar esse menino perder tudo que ele alcançou nesse tempo? E o que a senhora aplicou num caso complicado igual esse? E a gente percebe que ele, antes desse crime, ele nunca tinha cometido nenhum crime. Nem depois do crime, ele cometeu outro. Aquilo foi um acidente de percurso na vida dele. Desculpa, só para a gente, assim, o nosso tempo ali. E aí, o que a senhora aplicou, assim, com prisão legal? Eu justifiquei na sentença que, como a pena tem 2 objetivos, a punição e a ressocialização, um dos objetivos já tinha sido alcançado, sem intervenção do Estado, por ele mesmo, né? O segundo, a punição, aí eu dei do meu jeito, né? Eu dei uma pena mínima e, inclusive, substituí por restritivas de direito. Entendi. Lógico
que combinei com o promotor, né? Porque se o Ministério Público recorresse, o tribunal ia reformar. Está entendendo? Agora, doutora, mas estava combinado. Num caso como esse aqui, também para a gente encerrar esse bloco, porque tem na lei a previsão, na lei criminal, falar de agravantes e atenuantes. Assim, o que é agravante, o que é atenuante, e quando se aplica um caso ou outro? Certo. Assim, bem São circunstâncias, as agravantes e atenuantes são circunstâncias previstas no Código Penal que auxiliam o juiz no momento da dosimetria da pena, no momento de dosar a pena. O que é a dosimetria da pena? A pena tem um limite mínimo e um limite máximo, né? Para cada crime tem uma previsão de pena mínima e pena máxima, e dentro desses limites mínimo e máximo, as agravantes e atenuantes são circunstâncias que são levadas em conta pelo julgador no momento de aplicação à pena, de calcular qual que é a pena. Entre o mínimo e o máximo, o que determina? Por exemplo, uma reincidência é um agravante. Uma confissão é um atenuante. E aí, entre o mínimo e o máximo, o juiz tem liberdade de dosar. Exatamente. Aí seria a dosimetria da fazer pena. Essa dosagem sempre de forma fundamentada. Entendeu? Então, quando eu fiz essa sentença desse meu gari, eu analisei tudo isso. E quando fui dosar, eu entendi que uma das partes da pena já tinha sido feita. Está entendendo? Que Ou foi seja, a ressocialização. Cumpriu aquilo que a lei, em geral, o que a lei se pretende com a aplicação. Eu achei que eu fiz... O processo criminal e a aplicação exatamente. da pena. Eu acho que eu fiz justiça, certo? Eu não segui o que a lei determina. Eu fiz justiça. Combinei com a promotora de que adianta a gente botar esse rapaz lá na prisão para cumprir um regime de reclusão, né? Mesmo que ele fosse um regime aberto, mas ele ia ter contato com um monte de bandidos. Se ele já estava ressocializado. Ia causar tantos outros problemas sociais. Mas também ele não podia ficar sem punição. Ok. Então, eu dei esse jeito e resolvi o problema. Bom, nós vamos continuar com essa conversa aqui no próximo bloco e nós vamos parar para mais um intervalo, um rápido e tradicional café. E não deixe de enviar as suas dúvidas e considerações sobre esse assunto através das nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso Advocacy. Estamos conversando e é a segunda parte do tema roubo, furto e outras violências. Tem uma opinião sobre este assunto? Então envie um WhatsApp para o número 3198-027-0984. Lembrando que a sua mensagem será recebida por advogados e outros profissionais do direito e que responderão às suas questões. Ou também podemos encaminhar esses temas para os convidados que farão ou que darão as respostas, né, da demanda que chegar aqui das suas perguntas. E eu quero voltar aqui nesse bloco, doutor Rafael, conversamos sobre agravantes e atenuantes, né? E Sim. Às vezes fica uma dúvida, né? O que são agravantes ou quais são esses agravantes que a lei traz quando se vai aplicar uma pena? Pois bem, as agravantes, como eu mencionei, são circunstâncias previstas no Código Penal que levam a um aumento da pena, né? Levam o juiz a dosar a pena de uma forma mais rigorosa contra o réu, né? Dependendo de quais foram as circunstâncias que cercaram a prática do crime. Elas estão previstas no artigo 61 do Código Penal, né? Nós temos a reincidência, a mais clássica das agravantes, mas nós temos também o motivo torpe, o motivo fútil, o recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima, o emprego de veneno, de fogo, né, ou de algum meio, né, de um meio mais gravoso. Nós temos também quando o crime é cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, quando o crime é cometido contra a mulher grávida, contra uma pessoa idosa. São circunstâncias que tornam o crime digno de uma censura maior no momento da aplicação da pena. As atenuantes, por outro lado, são circunstâncias que, na outra direção, tornam o réu merecedor de um certo abatimento no montante da pena a ser fixada. Circunstâncias como, por exemplo, a confissão,
A menoridade de 21 anos, se o legislador entendeu que a pessoa entre 18 e 21 anos não tem o mesmo nível de maturidade de uma pessoa maior do que 21 anos e, portanto, faz jus, né, ao reconhecimento dessa atenuante para que tenha a pena minorada, né, mas com uma ressalva, a pena ela nunca pode ficar aquém do mínimo legal. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Quando fala dessa atenuante e de um atenuante ou de um agravante, é dentro daqueles limites que a lei diz mínima D e máxima D. Né? Não pode ultrapassar a máxima e ser abaixo da mínima. Inclusive tem uma súmula do STJ, que é a 231, que impede que seja aquém do mínimo. E além do máximo também, né? Não, mas a súmula aí, nesse caso, especificamente para impedir que a lei, que a pena seja reduzida para aquém do mínimo legal. Do mínimo. Porque é um argumento de defesa muito usado, o de que o réu, por ser réu confesso e menor de 21 anos, deveria ter uma pena abaixo do mínimo legal. Né? E essa súmula veio para justamente impedir essa operação, né, de que uma pena seja reduzida para aquém do limite mínimo previsto em lei. Agora, eu estava vendo aqui, o senhor passou a compor, agora em 2017, o senhor foi nomeado membro do Grupo de Intervenção Estratégica de Enfrentamento a Roubos. Né? Isso é o quê? É uma instância, uma organização dentro do Ministério Público? É intersetorial? Qual que é esse trabalho? É um grupo interinstitucional que tem por escopo promover um enfrentamento mais qualificado do crime de roubo. Né? Essa experiência ela foi inspirada em outro grupo já existente em Minas Gerais, que é o Grupo de Intervenção Estratégica de Enfrentamento a Homicídios, que já existe há mais de 10 anos em Minas Gerais. E foi, né, a implementação desse grupo nasceu do diagnóstico, né, por várias instituições que lidam com esse fenômeno criminal, da importância de uma atuação mais efetiva, mais eficaz para a redução desse tipo de crime que tanto aflige a nossa população. Evidentemente, estudos desse grupo, ou pesquisas e dados de pesquisas que são recebidos e analisados, isso de que forma que, no caso do senhor Ministério Público, ou do Judiciário, no caso da doutora Luziene, de que forma que é relevante isso, esses dados são levados em conta para definição de ações como esse grupo e etc.? Tem a ver também com pesquisas, com dados? Tem a ver com inteligência, com gestão da informação. Nós temos um acervo enorme de bases de dados que muitas vezes são mal trabalhados e hoje, por meio de vamos dizer, de um melhor manejo das informações disponíveis, sobretudo de ocorrências policiais, a polícia ela consegue, vamos dizer, a polícia consegue descobrir que muitas vezes uma sucessão de roubos praticados em uma determinada região da cidade foi praticada por determinado grupo ou por um determinado indivíduo. E muitas vezes uma pessoa, quando você não tem um bom manejo dessas informações, às vezes acontecia de a pessoa ser investigada ou processada e condenada tão somente naquele caso em que ela foi presa em flagrante delito. E muitos outros casos ficavam no esquecimento, porque não havia um bom cruzamento de informações. Hoje, com o maior cruzamento de informações, tem sido possível responsabilizar os assaltantes, né, que cometem roubos em série por um número maior de roubos num prazo mais rápido, com a possibilidade de unificação de condenações e um tempo maior de pena e um tempo maior, né, fora de circulação. E isso poderia também, não sei se a doutora Luziene pode confirmar, resultar em, se tem já alguns andando, você pode juntar os processos ali, talvez acelerar até processos que estariam separados. Né? O que o doutor Rafael falou, é importante também dizer que nesses casos que ele consegue, né, ter esse tratamento, verificar essas situações, nós temos feito todo o possível para antecipar as instruções, para que o processo seja mais célere e termine, dê uma sentença mais rápida nesse tipo de delito. Agora, doutora, eu sei que a senhora já foi juíza em vara da infância e da juventude, né? Que também é um desafio de grande porte, né? Sim. Como que a senhora vê essa correlação entre
violência na infância, na adolescência e o reflexo disso já na fase adulta, né? Ou seja, a forma de lidar com isso, tanto da prevenção como a da legislação que prevê um certo atendimento para criança e adolescente, isso tem reflexo na fase adulta, assim. Em geral, quem comete delitos ou atos infracionais enquanto menor de 18 anos, tem a tendência a seguir na vida adulta também cometendo? Sim, às vezes logo depois do aniversário de 18 anos, né? Nós temos visto isso muito, quando a gente pede, né, a ficha criminal, a ficha infracional, né, desse menor na infância e juventude, nós percebemos que a partir dos 18 anos ele já começa a praticar os delitos, né? E o importante que a gente também precisa falar é que esses meninos que nós estamos julgando hoje, de 18 anos, 19, 20, são meninos filhos de mulheres que tiveram eles com 13, 14 anos. Entendeu? Então, eles vêm de lares desfeitos, geralmente só tem a mãe, e uma mãe que não tinha nem condições de criá-los devidamente, dando os limites necessários para que ele não ingressasse na criminalidade. E aí eu aproveito para trazer à baila, né, um tema importante que é muito pouco mencionado, inclusive nos debates políticos do nosso país, planejamento familiar. É algo que está previsto na nossa Constituição, é muito importante. A raiz de muitos problemas que nós temos está na família, na falta de estrutura familiar e na falta de um planejamento familiar, né, que faz com que as famílias surjam e cresçam de uma forma, né, se constituam de uma forma responsável. É curioso isso que o senhor está falando, a senhora está falando também de 13 anos, às vezes a gravidez precoce, Exatamente. A gravidez na adolescência. Ela não sabe nem se cuidar, como é que ela vai orientar? Ou seja, eu acho que transporta a discussão sobre o crime em geral, a questão do direito criminal, especificamente do roubo e tantos outros, que não é uma questão meramente judicial e meramente, ou exclusivamente legal. É uma questão de política pública que, por mais que se fale, você tem que ter políticas público-sociais de orientação, de apoio a adolescentes, falar sobre gravidez precoce, né, doutor? Segurança. Tem que falar sobre qualidade de vida, as pessoas... É igual o senhor falou, quando a economia melhora um pouco, alguns tipos de delitos tendem a ter uma diminuição nas estatísticas. Verdade. Então, sem dúvida que políticas públicas, eu não estou falando aqui só de políticas sociais, estou falando de políticas de econômica, política de moradia, e aí vem de educação. Sim, políticas públicas no sentido mais amplo. No sentido amplo, exatamente. Isso tem um impacto nessa questão habitação da violência. E urbanismo também. Exato, exatamente. Eu e o doutor Rafael estávamos conversando sobre isso, quando a gente estava vindo para cá. A gente percebe nos meninos que chegam, eu falo menino porque meninos de 18, 19, 20 anos, eles chegam lá para o interrogatório, quando você pergunta até que ano ele estudou, ele fala 4ª série do ensino fundamental, tem uns que são analfabetos, e eu pergunto, por que você não foi para a escola? Ah, eu não gostava, eu não conseguia aprender. Então, tem várias deficiências que essa criança, na tenra idade, não teve o bom tratamento que leva a ele a não ter uma vida social adequada e educacional e termina levando ao crime. Eu acho importante dizer sobre isso, porque muitas vezes o que nos parece, aliás, o que quer parecer não é verdade. Não, o Estado deixou também de oferecer recursos, eu não estou falando financeiro, digamos assim, uma cesta. Não é isso. No momento que o Estado e a sociedade falhou, em não disponibilizando acesso à educação, à saúde, à moradia, etc., a qualidade, a escolaridade é menor, o acesso ao trabalho também é mais restrito, a renda é menor, isso tudo são fatores que vão levar a um aumento dos índices de violência, né? Claro. Então, só lembrando que tem a culpa da pessoa,
Mas tem uma questão também social que não tem como a gente desconsiderar quando vai se analisar esses fatores. Mas eu vou pedir a senhora para segurar aí um minutinho a sua fala, que nós vamos para mais um rápido intervalo. E enquanto isso, aproveite para enviar suas dúvidas críticas, construtivas, porque de destrutivo já basta o tema, né? Nós estamos falando aqui sobre roubo. Nós voltamos já. E já estamos de volta conversando sobre roubo, furto e outras violências. Lembrando que a primeira parte desse programa já está no YouTube da Rede Super. Acesse, assista, critique e compartilhe, porque o Advocacy é nosso. Eu quero voltar aqui nesse último bloco desse programa perguntando para a senhora, doutora Luziene, e é uma provocação complicada, né, que a gente ouve assim, a polícia prende e o juiz solta. Por que isso ocorre e essa população fica realmente com essa sensação? Bom, o juiz só solta quando a pena que a pessoa, se for condenada, vai ser uma pena no regime aberto. Entendeu? Então, não tem necessidade, em crimes de menos repercussão, de menos violência, você deixar aquela pessoa presa, quando, no final, você vai dar uma pena menor do que 4 anos, uma pena, às vezes, de detenção, se for um caso não de violência, né? Então, fica sem sentido você deixar preso até o final do processo. Tem casos que, às vezes, a gente deixa preso até o final do processo, que o camarada é reincidente. Aí, quando chega no final, ele já cumpriu até mais do que a pena que foi imposta. Entendeu? Então, é por isso que o juiz solta os casos de menos potencialidade, né, os casos mais complicados. Mas os de violência, os roubos, geralmente a gente não solta assim, não. Eu acho que também precisa de ter uma compreensão, porque a polícia é obrigada a pegar todo mundo que cometeu um crime. Exatamente. Se o crime é mais leve, é menos grave. Agora, é menos grave, eu não vou levar. Ela tem que levar, né? Tem que levar. Agora, o juiz, para manter... o juiz tem que analisar. Analisar a lei e verificar se aquela criatura realmente precisa aguardar o processo todo em preso, ou se ele precisa, ou se ele pode ficar em liberdade, certo? E às vezes a pessoa fica em liberdade, não comete nenhum crime, ou se cometer vai perder aquele benefício. Certo? E vai preso. E se a gente aplicar alguma medida cautelar, nessas medidas eles têm que cumprir rigorosamente. Se não cumprir, vai preso também. Então a sociedade precisa saber que existe vários mecanismos e a situação é essa. Há crimes e crimes, né? Agora, a gente tem que lembrar o seguinte também. Grande parte desse descontentamento da população é porque a gente tem um contingente muito grande de pessoas dispostas à prática de crimes no Brasil. Infelizmente, o Brasil é um país que tem uma média de crimes violentos muito maior do que a mundial. O Brasil é o campeão absoluto em número de homicídios no mundo. O Brasil ele registra um volume de roubos que é bem maior do que a média mundial. Então, nós somos, infelizmente, né, por mais que sejamos um país com inúmeras qualidades, mas nós vivemos numa sociedade violenta, pelo que as estatísticas nos mostram. Então, mesmo nos casos de roubo que nós temos no fórum em Belo Horizonte, na grande maioria dos casos de assalto, se o réu é preso em flagrante, ele vai ficar preso preventivamente até a sentença. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte também, as penas não são altas para os roubos e a progressão de regime, ela se dá, né, com o cumprimento de apenas 1/6 da pena. Então, mesmo naqueles casos que um ladrão, que um assaltante tenha sido condenado, mesmo depois de ter ficado preso preventivamente, ele vai ter, né, uma progressão de regime num prazo relativamente curto e dentro de algum tempo ele vai estar de volta às ruas. E se a gente replica isso para uma escala maior, nós vamos ter um contingente muito grande de pessoas nas ruas
né, infelizmente, que estarão dispostos à prática de crimes. Ainda que estejamos encarcerando muito, né, haverá tantos outros para a prática de crime. A gente está tentando diminuir, mas realmente é um desafio. Agora, eu pergunto isso e até falo aqui com quem acompanha o nosso programa, que não é porque o juiz quer soltar, né? Não é porque o juiz simplesmente olha ali, não é... Não, tem critérios legais que o juiz vai adotar para liberar ou não para aquela pessoa responder o processo em liberdade. Né? E se o juiz não acertar essa questão, com certeza o advogado vai entrar com habeas corpus e possivelmente vai obter sucesso no tribunal. Então, eu acho melhor você, verificando isso, quando você olha que no final, se condenado, ele vai ter uma pena mínima e um regime aberto, por que você vai manter a pessoa presa? E aí remete a uma pergunta que é muito simples. Cadeia resolve? Vejamos, a cadeia é um mal necessário, né? A gente precisa, né, de ter uma política de encarceramento para aqueles casos em que você tenha uma exposição de risco à sociedade. Tá? Agora, quando a gente fala que a pena ela também tem uma função de ressocialização, no meu entendimento, a função principal da pena é a função retributiva, né, uma função de prevenção geral e especial, ou seja, para inibir outras pessoas e o próprio indivíduo de cometer novos crimes. Eventualmente, a pena pode ajudar na ressocialização, dependendo do histórico de vida da pessoa, dependendo de aquilo ter sido um fato isolado, de o crime ter sido um fato isolado na vida da pessoa e de ela ter uma estrutura social, familiar, econômica que, de alguma forma, quando ele sair, contribua para a sua reinserção. Mas a gente isso é fundamental, né? Fundamental. Temos boas iniciativas no âmbito carcerário, né? como as APACs, a parceria público-privada em Ribeirão das Neves também já visitei, né? Fiquei positivamente impressionado com o que eu vi lá, mas a cadeia, né, ela jamais vai substituir o papel que outras instituições, como a família, como o sistema de ensino, tem né, para a inserção de uma pessoa na sociedade. Infelizmente, né, eu não acredito que a cadeia ela vai ter a possibilidade de ressocializar, né, todo criminoso. É um meio, infelizmente, degradado. Né? A gente tem que lutar para uma execução penal cada vez mais digna e humanizada, mas a gente sabe que, infelizmente, é um meio que dificulta muito a reinserção do indivíduo, mas, no nosso estágio atual de civilização, a cadeia é um mal necessário, né, não resolve, mas para a gente manter um nível mínimo de segurança, né, para a sociedade. Sim. Quando eu fui juíza de Ribeirão das Neves, da execução penal, eu criei lá o CEAPA. Né? Então, aquelas pessoas que saíam em 7 dias, né, no regime semiaberto, antes de sair eu fazia uma audiência de monitório, explicava toda a situação, chamava a família, costumava também fazer várias palestras com a família, para quando a pessoa saísse, cumprisse a pena, ela conseguir uma ressocialização melhor. Né? Então, a questão também da religião, porque a pessoa tem que temer alguma coisa, certo? E essas pessoas que estão cometendo esses crimes violentos, eles não temem a mãe, não temem o pai, aí não temem a polícia, aí eu falo para eles, agora vocês vão ter que temer a mim, porque eu vou pegar minha caneta e vou dar uma sentença para você, né? Mas a gente precisa ressocializar essas pessoas. E a melhor maneira, no meu entender, é você mostrar para ele que ele é um ser humano e que ele comete coisas erradas, mas que ele pode deixar de cometer. Uma das perguntas que eu tenho... É uma outra qualidade de vida também, né? Deixando o crime. Uma das perguntas que eu tenho feito frequentemente a eles é o seguinte: o que você está achando da violência atualmente? Aí eles falam, está muito grande. Eu digo, e quem é que está fazendo a violência? Quem está contribuindo para ela? Aí eles falam, somos nós.
Eu falei, e não daria para você parar um pouco dessa violência para melhorar a vida de todo mundo? Você faria esses crimes na frente da sua mãe? Eles respondem, não faria na frente da minha mãe. Eu digo, então você, toda vida que pensar em fazer um crime, você tem que pensar que sua mãe poderia estar ali, né? Entendeu? E também pensar se você gostaria que fizessem com sua mãe. Agora, doutores, uma questão bem objetiva, assim, bem elementar também, que a gente vê, e que muitas vezes é dúvida da população, e que para nós é uma coisa tão tranquila. Quando inicia-se esse processo, né, digamos assim, tanto de investigação como a de julgamento e execução da pena, no ato de cometimento de um crime, a pessoa é presa, é flagrada pela polícia ou Sim. não, né? Faça um termo... Um auto de prisão em flagrante. Um auto de prisão em flagrante. Para onde que é encaminhado isso? Pois bem, né, caso ocorra uma prisão em flagrante, né, a pessoa é conduzida à delegacia de polícia, onde é lavrado o auto de prisão em flagrante. Esse auto de prisão em flagrante vai dar início, né, ao inquérito policial. Você vai ter um inquérito policial iniciado por um auto de prisão em flagrante. Nesses casos, geralmente, o trabalho investigativo ele é bem linear, ele é bem fácil. Deixa eu mudar então a minha pergunta. Ao invés da prisão em flagrante, tem-se notícia de um crime, tem a materialidade e não se tem autoria. Então, isso tem que ser comunicado à autoridade, isso vai se instaurar um inquérito lá na delegacia. Aí vai ser por portaria, né? Ok, se não então for vai para uma flagrante. portaria. Mas, assim, só para deixar isso claro para o pessoal que nos acompanha, dessa sequência. O delegado pode chamar e ouvir várias pessoas, e não necessariamente significa que ele suspeite de alguém, né? Não. Pode ouvir. Ele vai adotar linhas investigativas e vai ouvir as pessoas envolvidas de alguma forma com o crime, seja como testemunha, seja como investigado. Ou até mesmo se tornar um daqueles ali um suspeito. Sim, uma pessoa que inicialmente não era suspeita, dependendo do desenvolvimento das investigações, ela pode, né, passar a figurar como suspeito a partir de um dado momento na investigação. Tendo um suspeito, qual que é o próximo passo? Bom, No inquérito policial ainda. É feito um aprofundamento da investigação e a partir do momento em que a autoridade policial entenda que já há indícios razoáveis de autoria... E materialidade, se for materialidade, caso de crime material. É feito um relatório, né, de conclusão do inquérito policial. Esse inquérito, então, é remetido à Justiça. E na Justiça é aberta a vista ao Ministério Público, que, como titular da ação penal, vai analisar. Não, mas só voltando aqui. Nesse momento, o suspeito é indiciado. Indicia E por aquele tipo. Ele acha que ocorreu o tipo X. Ocorreu furto, ocorreu roubo, ocorreu outro delito qualquer. Então, ele indicia pelo aquele tipo, mas não significa que esse tipo vai ser o tipo da denúncia. Ok. Aí remete para o Ministério Público, ele que analisa... Ele remete para o Ministério Público, o Ministério Público vai analisar todo aquele inquérito. Às vezes, ele vai observar que algumas testemunhas que tem no REDS não foram colocadas, né? Então, ele vai chamar pessoas, entendeu, para o processo, colocar na denúncia. Ok, mas só para eu entender aqui bem, nosso tempo está acabando ali, eu queria deixar essa sequenciazinha bem feita. O delegado vai lá, ouve, chega a suspeito, que pode se transformar num indiciado, ele remete esse relatório para o Ministério Público. E o promotor, então, pode oferecer a denúncia. Pode requisitar novas diligências para complementação das investigações, ou até mesmo se tiver um entendimento diferente do delegado, pode arquivar o caso. Entendi. Tá? E aí, se ele entende que tem elementos para oferecer a denúncia, aí ele entra com a ação. Esse é o momento que se torna uma ação judicial. Oferecer da denúncia, que é a ação penal. Que é a ação penal. E aí o juiz também tem, nos termos da lei, a possibilidade de receber ou não a denúncia. Se o juiz não recebe a denúncia, não tem elementos aqui para instaurar. O Ministério Público pode recorrer. Pode recorrer em recurso. Isso. Pode interpor um recurso de distrito. Mas geralmente é um recebimento da denúncia e o processo... Desculpa, doutora, só para eu andar aqui, que nós temos só falta um minutinho ali. Ele recebe a denúncia, então aí se estabelece ou se instaura regularmente uma ação judicial, um processo criminal, até chegar à sentença. É feita a citação do acusado, o acusado ele vai se defender em juízo, ele, né, com o advogado ou defensor público, nós vamos ter a instrução
coletiva de testemunhas, interrogatório do acusado. As partes, depois da instrução, podem oferecer seus memoriais, que são suas alegações finais sobre o caso, e finalmente nós temos a sentença. E vem a sentença. E antes mesmo das alegações finais, o artigo 402, se acontecer algum evento ali na audiência de instrução que a parte precise esclarecer melhor, ele pode pedir uma diligência. Tá? É muita coisa para falar sobre roubo e nem falamos de furto e outros tantos crimes, né? É coisa demais. Obrigado, doutor Rafael, pela sua participação um prazer, aqui. eu Alegria aqui pela fala de vocês tão esclarecedores, viu, doutora Luziene? Mais uma vez aqui conosco. Eu agradeço. E nós chegamos também aqui ao fim da segunda parte desse Advocacy, que falou sobre roubo, né, furto e outras violências. Obrigado pela sua participação, enviando as suas perguntas e críticas e opiniões. Quer nos ajudar? Nos acompanhe nas redes sociais e vamos trabalhar temas jurídicos que quase ninguém tem tempo ou paciência para conversar. Até lá!